Olá pessoal, tudo bem? Sou a doutora Thaís, estou aqui hoje com a consultora Jéssica da Equality Precatórios e um motivo do nosso bate-papo, o motivo central do nosso bate-papo hoje é para trazer histórias reais dos nossos clientes que fizeram a antecipação, a venda do seu precatório para fundos de investimento. E a gente vai trazer casos e histórias de sucesso para que vocês possam acompanhar o trabalho da Equality. Jéssica, vamos lá. A gente vai falar hoje sobre as histórias de clientes que a gente já ajudou aqui na Equality que venderam seus precatórios. Sim. Conta pra mim qual o perfil dessas pessoas que fizeram essas negociações. Em grande parte, as dificuldades dessas pessoas, a consciência que elas tinham sobre a operação, sobre o deságio. Como é que foi a estrutura inicial de negociação com os clientes que você já atendeu aqui pela Equality? Então, doutora, assim, quando os clientes vêm até a Equality para negociar o seu precatório, eles já têm em mente mais ou menos o valor que é o deságio. E geralmente quando eles vêm já pra gente, eles já vêm assim: poxa, Jéssica, eu vou vender porque eu tô precisando muito do dinheiro no momento, então eu vou me desfazer nesse momento porque o governo não vai pagar agora, vou esperar muitos anos e estou com um pouco de pressa para receber já uma certa quantidade, uma quantia, que eu sei que não vai ser 100% do precatório, mas no momento eu tô precisando do dinheiro, então eu quero negociar. Eu tenho alguns casos bem pontuais, como o do senhor Eli, que ele quis vender o precatório dele para poder comprar um terreno. Ele estava com uma grande oportunidade de comprar um lote de um terreno onde ele mora. E ele falou assim: Jéssica, eu já tô com 68 anos, não tenho como aguardar mais. E surgiu essa oportunidade muito importante e eu sei que o deságio vai ser assim, não vou receber 100% do meu precatório. Sim. Mas com o dinheiro que a gente já tinha passado a proposta para ele, certo. E ele falou: não, com esse valor eu consigo comprar o terreno e ainda vou conseguir ficar com um pouquinho para poder fazer uma obra, alguma coisa do tipo. Mas ele já veio super consciente que ele não receberia 100% do precatório, até porque tem o deságio e o governo também demora a pagar. Então, assim, o ponto alto dessa negociação foi exatamente a compra do terreno dele. E no final da negociação ele agradeceu super, ficou super feliz, porque ele falou: Jéssica, provavelmente eu iria morrer e não iria receber o meu precatório. Sim. E foi um dinheiro que eu trabalhei durante anos para conseguir, entre a equação, gerou o precatório e eu provavelmente não iria receber. Eu também não queria deixar para ninguém, eu queria usufruir do meu bem, do que é um precatório. O precatório deixa de ser um bem, tá, gente? Então ele queria usufruir. Então ele ficou super feliz, super satisfeito. E eu acho que o ponto alto foi esse. Ele conseguiu realizar o sonho dele de comprar o terreno dele, que era casa própria, vamos dizer assim. E foi super tranquilo, ele confiou na gente, foi uma negociação bem rápida e ele saiu muito feliz e foi um caso assim bem marcante pra mim aqui dentro da Equality. Legal. E engraçado, né, Jéssica, que você tem, eu acompanhei até a jornada sua com alguns clientes e grande parte desses clientes, eles já vinham com um nível de consciência sobre a situação do pagamento, a estimativa do deságio praticada no mercado, como também eles já vinham com uma dor também muito latente ali para ser resolvida. Então ninguém vendeu o precatório por vender, todo mundo tinha algo ali que precisava ser remediado. Sim, e tem até um caso também que é do senhor Josinel, que ele também veio pra gente querendo vender o precatório dele, era um precatório federal, e ele falou assim: Jéssica, eu tô com algumas contas atrasadas, o meu filho tá fazendo faculdade fora do país e tá com um gasto bem alto, então assim, eu sei que eu não vou receber 100%, claro, e eu sei também que o governo vai demorar para me pagar um pouco e o meu filho tá precisando e eu quero negociar meu precatório, vocês me ajudam? A gente, claro, ajudamos o seu Josenel, também foi um cliente de sucesso, ele ficou super feliz, ele conseguiu pagar a faculdade do filho dele e assim, ele era super consciente. Isso super é muito consciente, bacana. Muito importante, porque tem clientes que não são tão conscientes assim, porque tem gente que acha que um deságio muito alto, mas é o padrão. Sempre mantemos o padrão do deságio, que todo o mercado faz o mesmo padrão praticamente. E aí ele foi,
efetivou a sessão de crédito e recebeu a parte dele, ficou super feliz, pagou a faculdade do filho, me mandou um áudio super emocionado, falando que a Equality ajudou muito ele e que era um momento muito importante e que ele ainda ia viajar com a esposa. Legal, muito então, bom. Foi muito legal, foi um caso assim, são casos bem marcantes que a gente tem, assim, bem pontuais, que a gente entende a dor do cliente, porque assim, nós também somos seres humanos, temos dívidas, temos tudo, então... Sim, é verdade. E muitos casos também não é nem só dívida, é problemas de saúde. A gente teve um caso também que foi para pagar internação de uma cliente que a gente teve aqui. Então, assim, são vários motivos que eles decidem antecipar o precatório. Não é à toa, não é porque eu quero sair viajando. Acontece. Tem uns que acontecem. Eu quero vender porque eu quero viajar, quero curtir a vida. Acontece. Mas a grande maioria é porque eles têm uma dor mesmo, assim, preciso pagar uma conta, preciso comprar um terreno, a minha oportunidade, não vou ter outra oportunidade como essa. Ajudar casamento um filho, também. Casamento também, tivemos casamento. Então, assim, são diversos motivos, mas o intuito é um só, ajudar eles a negociar o precatório e todo mundo fica feliz. Show de bola. Agora, nesse cenário, a gente tem... o cliente que ele já vem com essa consciência. Sim. Mas mesmo esse cliente com consciência, ele, além de tomar a decisão no ambiente familiar dele, porque a decisão de venda do precatório, geralmente toda a família participa ali da opinião. Se aquilo e a grande maioria fala, vou falar com a minha mulher. Exatamente. A mulher é a tomadora de decisão, gente. Exatamente. E aí a gente traz ali pro seio familiar a tomada de decisão. Sim. Só que não, essa decisão ela acaba não ficando ali somente às vezes porque precisa do aval do advogado, né? Nenhuma sessão é feita de forma obscura ou sem conhecimento do advogado do processo. Sim. E aí o beneficiário do precatório enfrenta uma segunda jornada ali de empecilho na venda do precatório, porque já nos deparamos com advogados que orientaram os nossos clientes a não vender seus precatórios e ainda repassando informações que não são a prática verdadeira do mercado. Exatamente. Inclusive, eu tive um caso recente de um escritório de advocacia que estava dando essa orientação para o cliente. E mandou diversos e-mails ali insistindo para o cliente não vender. Falando que o deságio era um absurdo de 90% do precatório. Gente, isso não existe. Não existe. 90% do precatório. O deságio é de 90% a 80% do precatório. Parece que eles fizeram já pra aterrorizar mesmo o beneficiário. E a cliente a todo momento ela me mandou todos os e-mails e a todo momento ela falando: não, eu quero negociar o meu precatório, meu pai já recebeu, o pai dela recebeu a prioridade, ela é herdeira, se habilitou no processo, o pai dela recebeu a prioridade e ela falou assim: Jéssica, eu não quero esperar, eu quero vender. Sim. E aí ela me mandou todos os e-mails que o escritório em si enviou para ela e a todo momento eles desmotivando. Não, porque o deságio é de 90% e não vai valer a pena, que isso aí é tudo fraude, enfim. Então, quer dizer, tem próprios advogados ou escritórios que também não entendem do negócio. Não entendem. Essa que é a verdade, que eles não entendem do negócio e acabam orientando de forma errônea. Porque não é isso, a gente que trabalha com isso, a gente sabe que não existe um deságio de 90%, ou casos raríssimos, enfim. Sim, mas isso traz à pauta também, assim, que grandes escritórios previdenciários que geram a maior parte dessas ações, que geram a maior parte da dívida de precatórios hoje existente no Brasil, eles geralmente são ações muito grandes e complexas, com grande quantidade de autores em cada ação judicial. Sim, muita ação coletiva. Muita ação coletiva. E aí esses grandes escritórios, eles acabam não tendo um acompanhamento mais de perto do beneficiário. Sim. Então, muitas das vezes, eles não sabem nem quem é aquele beneficiário. Sim. E nem o que está acontecendo, na verdade. Na vida do beneficiário. Vão lá. E assim, eles não têm como acompanhar um por um, essa que é a verdade. Eles não conseguem acompanhar cliente por cliente. Igual essa cliente mesmo. Ela levou 2 meses para poder eles enviarem um contrato de honorários que era necessário para efetuar a sessão. Então assim, poxa, um escritório conceituado levar 2 meses para enviar um contrato. E um contrato cliente, que na verdade é de direito da parte dela. Autora, né, que ela pactuou ali, então... Exatamente. Né, por muitas das vezes os clientes também não se atentam em guardar a cópia de contrato de honorários. Exatamente. Ela mesma falou: Jéssica, na época eu não guardei,
E assim, tô há 2 meses pedindo por e-mail, solicitando esse contrato e ao invés deles... Não, eles respondiam os e-mails. Isso, o pior de tudo é esse. Eles respondiam os e-mails, mas a todo momento desmotivando ela a vender o precatório. Mal sabia da dor dela, da necessidade que ela tem pra isso. Sim. Então, assim, totalmente errôneos, não sabiam de nada sobre a vida da cliente. Você acaba sendo até, de uma certa forma, um pouco antiético, porque, cara, dada a necessidade do cidadão brasileiro hoje, a gente sabe que a maior parte da população brasileira é hipossuficiente e tá ali num estágio de vulnerabilidade financeira. Com certeza. Então isso é grande, isso é noticiado, é sabido por todo mundo, a necessidade do cidadão brasileiro. E aí, claro, que há o deságio, mas há também em contrapartida uma fila de pagamento de anos. Gigantesca. E aí, muitas das vezes, aquela pessoa tá passando uma situação financeira muito delicada, questões de saúde, questões de intervenção médica, né, até uma oportunidade de comprar uma casa própria, um terreno. Algo do tipo. E aí o advogado não vende. Ora, cada um sabe a sua dificuldade, a sua necessidade, a sua particularidade. Então não tem como você ali alimentar uma coisa que às vezes aquela pessoa tá precisando naquele momento. Exatamente. Não vende, mas você sabe o que essa pessoa tá passando dentro de casa. E às vezes vai estar ali com uma necessidade até de alimentos ou coisa do tipo. E o advogado não nem se importa de perguntar. Exato. Poxa, por que você quer vender o seu... No caso dessa cliente, não teve essa pergunta. Ela mesma passou. Por que você quer vender o seu precatório? Ela fala, Jéssica, eles me tratam como nada. Eu mando diversos e-mails, eles mal me respondem. E assim, eu moro longe do escritório, o escritório fica na capital, eu moro no interior. Então o meu deslocamento até o escritório, porque a minha vontade é ir de lá pessoalmente. Ela já tava nesse nível de desespero, querendo vender e querendo ir atrás do contrato. Porque a gente precisa do contrato para resguardar, inclusive, a parte do advogado que entrou com a ação. Então, assim, a gente todo momento pensando neles e, tipo assim, eles dificultando muito a vida da própria cliente deles, que foi a cliente inicial deles, né? Então, fica muito complicado. Exatamente. Agora, o que você acha que foi um fator diferencial que fez o cliente tomar a decisão de fechar contrato com a Equality? Nos seus relacionamentos com essas pessoas, o que você acha ali que foi um fator de decisão que gerou a confiança deles acreditarem na nossa empresa? Então, doutora, com a minha experiência, né, como consultora aqui da Equality, o fator humano. Eu acho que a Equality e nós, como consultores, a gente se coloca muito no lugar das pessoas, igual a doutora acabou de citar. Dificuldades financeiras para até se alimentar, saúde, pagar a faculdade do filho. Então, tipo assim, a gente sabe, nós somos cidadãos, principalmente eu, cidadãos, assim, de baixa renda, vamos dizer assim. Então, a gente sabe a dificuldade que é. Então, assim, a maioria dos nossos clientes que chegam e falam, poxa, a Equality... ela se colocou no meu lugar, ela entendeu a minha dor. Assim, eu entendi que vocês querem me ajudar realmente, vocês não querem só ganhar dinheiro. Claro que tem a nossa comissão, tem a nossa parte, que a gente também, ninguém trabalha de graça. Mas foi mais isso mesmo, a gente se colocar no lugar dele, sabe? Entender por que ele realmente quer vender e também procurar o melhor valor. Porque, assim, ele tem clientes que já chegam pra gente com propostas de outras intermediadoras ou empresas. É verdade. E falam assim, poxa... É muito pouco, mas assim, o que vocês podem fazer? Vocês conseguem melhorar alguma coisa? E quando a gente consegue melhorar alguma coisa nesse valor, eles falam, poxa, vou fechar com vocês, porque já vai me ajudar. Que nem, tem clientes que falam assim, você consegue chegar em 70 mil? Vamos supor, um precatório aí de 100 e pouquinho mil. Você consegue chegar a 70 mil? Porque eu tenho um terreno pra comprar e é 70 mil. Então a gente vai atrás desse valor, a gente briga mesmo, a gente se coloca na frente do cliente e a gente briga com os fundos por esse valor. Sim, é verdade. Poxa, o meu cliente tá querendo, ele precisa muito, por favor, me ajuda. E eu acho que essa é a nossa maior, o nosso ponto alto. Eu acho um fator também legal, que é a comunicação contínua com o cliente. Isso, contínua e aberta. Porque eu acho que eles têm um medo, assim, da gente sumir com os documentos deles. E todos os dias. Tem clientes que eles desabafam mesmo, assim, a vida pessoal. Fico mais de 1 hora. Tem clientes, casos de eu ficar mais de 1 hora no telefone com o cliente e ele desabafando mesmo. Assim, muitos são, assim, sozinhos. São sozinhos mesmo e ficam com medo, ficam com receio. Porque a gente tá no Brasil, um país que é bem mal visto.
em relação a golpe, fraudes. E agora que as pessoas estão tendo conhecimento do que é um precatório, essa parte de golpe e fraude cresceu muito. Sim. Então, eles se sentem seguros com isso, porque qualquer hora que eles mandam mensagem, a gente tá ali. Seja sábado, domingo, feriado, à noite. Tem cliente que me manda mensagem às 11 horas da noite, 6 horas da manhã. E eu sempre respondo, não tenho problema nenhum com isso. Então, eu acho que eles sentem muita firmeza nisso. Sim. Não é uma empresa que eu vou mandar ali uma mensagem, a empresa vai sumir e vai me responder daqui 4 dias. Não. Ou vai ter alguém ali só 8 às 5 Exatamente. ali, um atendimento robotizado. Exatamente, não é uma coisa, mensagem automática, que tu manda a mensagem, agradecemos seu contato, entraremos em contato em breve. Não, ali somos humanos mesmo, atrás da outra parte do telefone, respondendo sempre que a gente tá vendo as mensagens. Então, acho que isso traz muita confiança para os nossos clientes, que eles sabem que tem uma pessoa ali por trás. Realmente. Agora, para a gente finalizar, como é que você percebeu o êxito do serviço da Equality? Como é que foi externada a felicidade desses clientes no fechamento, no recebimento? Eles compartilham com você isso, a resolução dos problemas deles e a jornada no pós? Porque eles vêm com uma dor, que eles vão resolver após o recebimento. E aí, quando eles resolvem esse problema, eles te procuram para contar as vitórias que eles alcançaram? Sim, eles mandam vídeos, áudios. Inclusive, tem alguns que falam, olha, eu tenho alguns amigos que têm alguns precatórios, vou indicar você para eles virem falar com você também. Eu recebi um vídeo super fofo de um cliente, seu Eli, agradecendo. Inclusive, ele falou, poxa, Jéssica, no começo eu achei que era golpe, mas você me deixou, assim, muito seguro, foi muito bom negociar com você, com a Equality, e eu vou te indicar para os meus outros amigos que também têm precatórios. Muito bom. Então, assim, a gente tem vários depoimentos de clientes satisfeitos e que vão indicar a gente. Eles falam isso. Vou indicar vocês para os meus amigos, para minha família. E eles ficam muito felizes. E a gente também. A gente fica muito feliz em receber esse tipo de feedback. Porque é muito bom você saber que você contribuiu um pouquinho ali para aquela pessoa conseguir resolver o problema dele, ficar feliz e seguir com a vidinha deles. Isso é muito legal. Com certeza. E eu gosto muito de trazer esses depoimentos. Você, como consultora, consegue ter essa vivência mais de perto. Sim. Porque eu acho, assim, que a Equality, ela faz um meio de campo inovador nesse ambiente. Sim. Porque a gente tem os grandes escritórios de advocacia que geram esses precatórios e eles não conseguem ter proximidade com os clientes, com cada cliente, tendo em vista o grande volume de processos e de autores. Como também os fundos de investimento, eles são bancos. Então há muita inflexibilidade, muita rigidez no atendimento, na tratativa daquela negociação. Sim. E aí a Equality chega como meio de campo para pegar aquele cidadão que está ali, de certa forma, perdido em meio a tantas informações, inseguro sobre qual é a melhor decisão que ele precisa tomar. E aí a gente chega e faz essa ponte com ele, traz a clareza, a transparência. Sim. E ao mesmo tempo, com essas pessoas mais difíceis de lidar, que são os grandes escritórios como os bancos e os fundos de investimento, essa parte fica com a gente. Sim, então a gente absorve esse impacto e a gente acaba trazendo leveza para o cliente na negociação. Isso, eles falam muito isso. Porque assim, a gente resolve tudo, desde o começo até o final da assinatura, tudo mesmo. Então ele fala, a maioria fala, Jéssica, eu não quero ter dor de cabeça, eu não quero entrar em burocracia. Vocês resolvem tudo? Resolvemos tudo. Pode confiar, resolvemos tudo. E eu isso acho que traz muita... traz segurança, mas eu acho que é também uma coisa que impede as pessoas de venderem seus precatórios. É isso. Ai, vai ser maior burocracia. Ai, porque é documento, aí tem que fazer isso, tem que tirar a certidão, tem que tirar isso, tem que tirar aquilo. E não, a gente sempre passa pra eles. Pode ficar tranquilo que a gente faz tudo. Tiramos certidões, emitimos tudo. Eles não têm trabalho nenhum, só assinar o contrato e receber o crédito. Sim, é verdade. E aí, às vezes, a gente fica no telefone horas tentando achar um cartório, ligando. Aí paga isso, vai pra lá, vai pra cá. A gente realmente a gente assume a dor do cliente pra gente. A gente corre atrás, a gente briga, a gente tenta ver o melhor valor, a gente vai atrás de toda a documentação necessária. A gente tenta levar o mínimo de transtorno pra ele. Pelo contrário, aqui com a Equality a gente tenta que ele consiga fazer a efetuação da sessão de crédito, mas assim, com tranquilidade, sem se aborrecer, até porque a maioria das pessoas que fazem a sessão de crédito são idosos. Eu queria ressaltar até aqui pro pessoal
que hoje a nossa sede está no Rio de Janeiro, mas a gente faz atendimento no Brasil inteiro, tanto que grande parte das sessões que você acompanhou, os clientes não eram do Rio. São todos Manaus, Paraíba, Rio Grande do Norte. Gente, é Brasil Há uma todo. vontade muito grande da Equality estar presencialmente em todos esses estados, tá? Isso está no nosso planejamento de longo prazo, a gente poder atender pessoalmente essas pessoas, porque a gente sente que há essa necessidade do contato presencial dos beneficiários com o time da Equality. A gente ainda não consegue estar em todos os estados, mas em breve estaremos ajudando vocês em cada estado, cada cidade. Mas também a gente pede para que não seja isso um obstáculo para você vender o seu precatório, porque hoje tudo funciona de forma digital. Exatamente. E em certos casos também a gente até consegue um representante em alguma cidade, algum estado da Equality para poder acompanhar a sessão, também que eles ficarem mais seguros. Não são em todos, mas alguns a gente consegue ainda dar esse suporte pessoalmente. Show de bola. Muito bem trazido à pauta o debate de hoje. Foi muito bom. Pessoal, então se você tem algum precatório e deseja estar antecipando o recebimento desses valores, negociando o seu ativo com segurança, venha conhecer o serviço da Equality Precatórios. Nós estamos aqui para trazer clareza, transparência, tudo que for necessário para que você faça uma tomada de decisão assertiva e consciente sobre a venda do seu precatório. Inclusive, a consultora Jéssica vai te ajudar com muito carinho. Vem, galera! Etapas. Tá bem? Assista a gente, segue aqui no YouTube para mais conteúdos.